E vamos falar um pouquinho agora de economia, porque a gente fez uma pergunta até ontem aqui no Jornal do Continente, né? Será que a economia de Santa Catarina vai mesmo sair da recessão que começou já lá em 2014, 2013, mais ou menos? Porque saiu até uma pesquisa dizendo que o nosso estado é um dos 6 do país que devem deixar a recessão ainda neste ano. Para explicar para a gente então um pouquinho dessa tendência do mercado, a gente está recebendo aqui o economista Leonardo Alonso Rodrigues. Obrigado, Leonardo, pela tua participação aqui no nosso Jornal do Continente. Eu que agradeço. Bom, a gente está vendo aí algumas diretrizes já, tanto do governo federal quanto do governo estadual, né, para poder colocar a economia nos trilhos, diferente do que vinha acontecendo anteriormente. Como é que você vê esse cenário nacional que pode interferir, por exemplo, aqui para Santa Catarina? Como é que você vê isso? Na verdade, primeiramente, né, boa noite, Alexandre, Claro, boa boa noite, noite. Obrigado por ter vindo. telespectadores. O que vem ocorrendo, de fato, né, o que a gente vem observando desde da posse aí do novo governo, é um certo otimismo por parte dos próprios empresários, por parte do mercado como um todo, pelo fato de se endereçar, né, ou seja, as políticas que estão se desenhando, pelo menos do ponto de vista econômico, endereçado no caminho certo, que, ou seja, a principal, ou seja, a questão que a gente enfrenta hoje de problema é a fiscal, ou seja, do problema de finanças públicas. Ou seja, a gente tem um déficit aí se percorrendo os últimos 4 anos e é ali onde estão realmente centradas, né, todas as atenções ali para poder solucionar. Até porque a máquina do país também é muito inchada, né? Isso, até porque tem essa questão da inchaço. Até o exemplo, né, por exemplo, de você tirar 29 ministérios para 22 e do ponto de vista financeiro, em tese não vai mexer muito a questão, mas a próprio exemplo disso já traz, né, o governo está puxando mais responsabilidade, tentando trazer mais eficiência, dando direcionamento de que assim será, né? Então acho que dado esses motivos, né, tem puxado um pouco mais o lado do otimismo, né, da recuperação da própria economia brasileira e, de fato, né, tem impactos aí sobre a economia catarinense. Isso explica, por exemplo, agora também a subida na Bolsa, a queda do dólar também. Isso tudo vem de uma certa confiança, talvez, do mercado internacional? É que a própria Bolsa, o câmbio, são índices diários, né? Você vê ali onde você testa, né, o otimismo ou o pessimismo do investidor, do próprio mercado. Então, eles têm dado realmente o sinal otimista, né? Apesar de ser ainda muito cedo para falar alguma coisa, claro, já tem dado esse sinal. Entendi. Agora, como é que a gente pode explicar que Santa Catarina também tende a sair da recessão? O Brasil, claro, de um modo geral, ele pode ainda demorar um pouco mais, até por causa da sua dimensão continental, mas Santa Catarina tem ingredientes já para sair da recessão? Sim. É bem que você até tocou nesse ponto, que apesar do Brasil estar se recuperando, tem até uma análise que pega todas as grandes crises que o país viveu, a grande recessão em 29, ali a década de 80, o confisco, todas essas recessões que tivemos decrescimento da economia de 2, 3 anos, a recuperação era muito rápida. Ou seja, em 1, 2 anos o país já estava crescendo a 5, 6%. Essa vai ser bem diferente. A recuperação vai ser muito mais gradual, muito mais lenta. O que acontece, puxando aqui para Santa Catarina? Santa Catarina sofreu os impactos da crise desde 2014, mas uma proporção muito menor. E o que fez o Estado, apesar de sofrer, garantir algumas questões, né? Por exemplo, a menor taxa de desemprego se concentra hoje no estado de Santa Catarina. Nós temos uma economia bem diversificada, desde o agronegócio, polo tecnológico, a indústria moveleira, a indústria têxtil, e isso faz com que amorteça esses efeitos da economia. Quando vem uma crise, não são para todos. Portanto, isso ajuda a atenuar. Então, e outro fato, só para pontuar também, que eu analiso que o estado de Santa Catarina não teve tantos problemas também, é pela questão, em 2015, quando houve o ajuste fiscal dos estados, ou seja, aumentaram os impostos, os 21 estados aumentaram. Santa Catarina não fez, ou seja, manteve a alíquota do o ICMS, ou seja, a principal arrecadação do governo, mexeu em algumas coisas assim, mas a alíquota geral ainda ela se permaneceu em 17%, o que contribui também para que o próprio empresariado tenha condição de custo aí um pouco mais favorável do que outros estados, né, que aumentaram, e isso fortaleceu também a economia catarinense. Você acha que, por exemplo, essa diversidade de produtos e de áreas que a gente tem aqui da nossa economia, né, é o fundamental mesmo que fez o governo aqui de Santa Catarina, quer dizer, o nosso estado, segurar um pouco essa crise?
É mais ou menos por causa da diversidade ou Tem teve outros fatores juntos? esse fator da diversificação, essa questão de não aumentar impostos, essa questão de essa já questão ter também uma de não menor aumentar. taxa de desemprego, ou seja, quando você tem uma menor taxa de desemprego, você tem renda ainda garantida. A pressão sobre serviços públicos é menor. Então, para outros estados que já chegaram a níveis de 20% de taxa de desemprego, as pessoas já corta convênio, corta serviço privado e impulsiona o que mais gastos públicos no momento de recessão. Então isso acaba agravando ainda mais a situação. Então são esses três fatores. A gente pode trazer também o fato de Santa Catarina ter um povo mais empreendedor, né? Ou seja, mais voltado nessa cultura mais empreendedora. Então são vários fatores, né, que acumulado você tem esse efeito menos negativo sobre o Estado. E só para finalizar também outra questão, é que nos últimos anos o câmbio teve muito desvalorizado. O dólar chegou a bater 4,50 e nós temos uma indústria muito exportadora também. E isso pôde também impulsionar as exportações dos produtos catarinenses. Estão trazendo também recursos para o estado de Santa Catarina. Que acabou sendo E bom para cá. nós temos também 5 portos no estado até relativamente Exato. pequeno, com a condição de 5 portos aí no estado de Santa Catarina. Verdade. E agora, para a gente encerrar também, como é que você vê, então, agora o novo governador, pela figura do novo governador mesmo, do que ele tem pensado para Santa Catarina em termos de economia mesmo, para tirar o Estado aqui da recessão? Ele traz já uma visão um pouco já do que vem se desenhando no governo federal, né? Trazer a própria... tentar a eficiência da máquina pública, a redução de cargos comissionados, tentar trazer, né, mais a produção para o lado, né, não só do consumo. Então eu vejo que ainda é muito cedo para se falar, né, mas há sinais positivos. Espero que dê tudo certo. Então essa é a análise que a gente faz e talvez continuar um trabalho, né, do que a economia catarinense, como eu já venho falando, já vem dando esses sinais, né? Já vem surtindo esses efeitos, já vem crescendo, né? Cresceu no último ano aí 2,8%, enquanto a média foi do Brasil 1,3%. Então mexer em algumas estruturas, mexer em alguns gargalos ainda que existem no estado e continuar um trabalho aí também sobre a economia catarinense, que evidentemente tem condições e a gente analisa que vai sair muito mais cedo da crise do que vários outros estados, né? Que bom, todos nós esperamos isso, né? Tá Leonardo, certo. muito obrigado pela tua participação, economista aqui junto com a gente no Jornal do Continente. Obrigado Eu mesmo que pela agradeço. participação. Boa noite. Boa noite.